Eu sou o professor Rodrigo Belmonte e nós vamos conversar agora sobre as atribuições do Presidente da República na nossa aula de Direito Constitucional número 31, atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Vamos lá? O que a gente separou aqui? As responsabilidades presidenciais, aquilo que o Presidente da República tem que fazer, né? Olha só, das atribuições do Presidente da República, a previsão está no artigo 84 da Constituição Federal. Artigo 84 trata das atribuições do Presidente da República. É o que a gente chama de atribuição privativa. Atribuições privativas. As atribuições privativas querem dizer que são do Presidente da República, não são do Presidente do Senado, da Câmara, ou do Congresso, ou do STF. São do Presidente da República. Excepcionalmente delegáveis. A gente vai verificar que algumas dessas competências do artigo 84 podem ser delegadas, tá? E depois nós vamos descobrir quais e para quem. Atribuições vinculadas à chefia de Estado e de governo, chefia de Estado, de governo e de administração. As atribuições presidenciais do artigo 84 são das acumulações de funções do Presidente da República, como chefe de Estado e como chefe de governo e como chefe da administração superior da República Federativa do Brasil. As atribuições do artigo 84 são meramente exemplificativas, como prevê o inciso 27. A gente vai ver um por um e lá no 27 você vai verificar que é uma lista de exemplos de atribuições presidenciais previstas aqui. São extensíveis aos governadores e prefeitos no que couber. Isso é típico do federalismo. O que a Constituição quer dizer com isso? A Constituição quer dizer o seguinte, que dessas atribuições presidenciais previstas no artigo 84, boa parte delas podem ser apresentadas e levadas ou transportadas para os prefeitos e governadores. Eles não vão fazer o que o presidente faz como presidente. Eles vão ter atribuições semelhantes na condição de governadores. Como governador, ele pode, de repente, reorganizar a administração pública estadual. Como prefeito, ele pode emitir decretos municipais, tal como acontece com o presidente da República. Tá bom? Beleza? Vamos em frente, então. Segundo o artigo 84, são atribuições privativas do Presidente da República. Agora nós vamos conhecer quais são as atribuições do Presidente da República e que vez ou outra aparecem em prova de concurso. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Isso é competência total do Presidente da República. É só ele que faz a nomeação e a exoneração. Isso é ato livre dele. Ele escolhe os ministros. Exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Não é à toa que eu falo administração pública federal superior, administração superior federal. Por quê? Porque ela existe, tem previsão constitucional. É a presidência da República e os ministérios. É o que se chama de presidência e primeiro escalão, tá? Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. O Presidente da República tem iniciativa de lei, que a gente verificou isso lá no artigo 61. Tá? Iniciativa de lei, por exemplo, para tratar da remuneração de servidores públicos, iniciativa de lei para criar ministérios, extinguir ministérios. Isso é iniciativa privativa do Presidente da República. É competência, é responsabilidade, é atribuição presidencial sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos regulamentares para sua fiel execução. Então olha só que interessante, além de sancionar, promulgar e fazer publicar, que fazem parte das fases do processo legislativo que nós já vimos anteriormente. A fase de sancionar é a fase deliberativa, executiva, a fase de promulgar, a fase de publicar, que compete ao Presidente da República se ele sancionar a norma. Além disso, ele pode baixar decretos e regulamentos para sua fiel execução. Ele pode regulamentar a aplicação da lei, que é o que a gente chama de decreto regulamentar, né? Beleza? Vetar projeto de lei.
total ou parcialmente. A gente já verificou que o parcialmente não pode ser só palavra. Não pode ser só palavra, tem que ser o artigo inteiro, o parágrafo inteiro, ou o texto todo. Mas eu não posso pegar uma palavra e revogo essa palavrinha. Não. O Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade, ele sim pode fazer isso. Agora, o presidente da República não, tá bom? Dispor mediante decreto sobre... cabeça, aí tem um erro no slide, cabeça. Ué, qual que é o erro do meu slide aqui, meu amigão? O que foi que eu deixei passar? Cabeça, tá azul esse slide. Ah, peraí, esse azul aqui, meu amigão, é pelo seguinte, eu dei esse destaque em azul porque essa é uma das atribuições presidenciais delegáveis. Aqui, isso aqui o presidente pode delegar para quem? Para ministro de Estado, para o Procurador-Geral da República ou para o chefe da AGU. Ele pode delegar isso aqui. O que ele pode delegar? Ele pode fazer e ele pode delegar também. Dispor mediante decreto sobre a organização, funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Isso é delegável, tá bom? Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, responsabilidade do presidente da República. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Todo tratado, convenção ou, enfim, qualquer ato internacional que o presidente da República pratique no exercício da sua função de chefe de Estado, ele será submetido a um referendo legislativo. O Congresso Nacional vai ter que analisar o ato, saber se pode dar um ok para que ele possa ser inserido na ordem jurídica brasileira. O simples fato do presidente da República lá dar um ok, dizer não, tá valendo, não tá valendo. Primeiro, o Congresso tem que referendar, tá? Decretar estado de defesa e estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. Remeter mensagem e planos de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. No início de todo o ano, o presidente da República se dirige ao Congresso Nacional e fala o seguinte: a situação do país está assim e nós precisamos fazer isso. Por conta disso, eu conto com o apoio do Congresso Nacional para aprovar as normas tais. É uma forma de compartilhar a responsabilidade pelo sucesso desse país, né? E infelizmente no Brasil a gente não tem encontrado muito esse tipo de parceria. Porque os interesses políticos, econômicos e propinônicos, né, são outros. Levam o país para rumos diversos. Conceder induto e commutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. Por que está azul? Porque isso aqui é delegável para os ministros de Estado, Procurador-Geral da República e AGU, tá bom? Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Tudo competência do presidente da República. É interessante observar que, olha só, exercer o comando supremo das Forças Armadas para o governador, exercer o comando supremo das Forças Militares Estaduais, nomear comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, promover seus oficiais, generais, nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Isso aqui o governador pode fazer na esfera estadual. Nomear, após aprovação do Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Nomear, observando o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União
O que fala lá no artigo 73? Que o presidente da República pode nomear 1/3 dos ministros do TCU, desde que sejam aprovados pelo Senado. Não é pelo Congresso, hein? É pelo Senado. Cuidado. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89. Daqui a pouquinho a gente vai estar estudando o Conselho da República. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, desde que autorizado pelo Congresso Nacional, ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo no Congresso Nacional. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Isso é tudo decoreba do artigo 84, uma chatice do outro mundo, mas você tem que saber para a tua prova, meu amigão. Então não vai rolar passar por cima disso, a gente vai fazer a leitura. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem em território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Então, o presidente da República, em 2017, ele tem 60 dias para apresentar ao Congresso Nacional as contas de 2016. O Congresso Nacional vai pegar isso, vai repassar ao Tribunal de Contas da União, que vai emitir um parecer prévio, um parecer, na verdade, sobre essas contas em 60 dias e vai devolver para que o Congresso possa julgar as contas. O TCU não julga contas do presidente da República. Da mesma forma que o Tribunal de Contas do Estado não julga as contas do governador e nem julga as contas de prefeitos. Tá bom? Não esquece disso, por favor, isso é muito importante. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Prover públicos, que é a primeira parte, pode passar para os ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Já extinguir, não, tá? Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. A gente já estudou medida provisória lá no processo legislativo e a gente verificou que ela é de competência privativa do presidente da República. Mas é interessante lembrar que os governadores de estado e os prefeitos também podem se utilizar de medidas provisórias. Lógico, medidas provisórias em âmbito estadual, medida provisória em âmbito municipal. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Esse aqui é o 84, inciso 27. Salvo engano, é esse o inciso. É o último, tá? São 27 atribuições que a gente acabou de fazer a leitura e ele é o último, que indica que pode exercer outras atribuições previstas nessa Constituição em outro local, tá? Isso quer dizer que esse rol do 84 é um rol exemplificativo, não é um rol fechado, não é um rol completo, não é um rol que não admite qualquer outra intervenção. Atribuições que são delegáveis, está aqui, ó, artigo 84, inciso 6, inciso 12 e inciso 25 na primeira parte, que é a parte que fala de prover os cargos públicos. Isso aí pode ser delegado para quem? Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União. Belezinha? Sussa, tranquilos? Aí tem um esqueminha aqui para você poder estudar, sossegado, né? Olha só, quais são as atribuições do presidente da República? Todas aquelas previstas no artigo 84. Tudo que está lá é competência presidencial, atribuição presidencial. Agora, quais são as delegáveis? Está destacado aqui também para facilitar a sua vida, né? Mastigadinho, melhor que isso é só mamão com açúcar mascavo, né? Organização e funcionamento da administração federal quando não aumentar despesa, nem criar ou extinguir órgãos. Extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
Prover e extinguir. Opa, aqui tem um erro, é só prover, o extinguir tem que estar fora. Deixa eu já arrumar isso aqui. Prover, o extinguir está fora. Quem extingue o cargo público é o presidente da República. Prover os cargos públicos federais na forma da lei. Belezinha? Sussa, tranquilos? E agora eu vou te chamar a atenção para o outro ponto da nossa aula, um outro ponto que é bem bacana. Ele diz respeito ao seguinte: aos decretos. Isso faz parte do poder regulamentar, poder normativo do presidente da República. Os chefes do executivo detêm esse poder regulamentar, esse poder normativo, prefeitos, governadores. Mas o presidente da República, especificamente, ele pode se utilizar de 3 tipos de decreto, basicamente. Decretos de execução, decretos autônomos e decretos autorizados. Decretos de execução, decretos autônomos e decretos autorizados. Tudo bem? Decreto de execução, tá onde? Artigo 84, inciso 4. Ele é limitado pela lei e serve para regulamentar leis. O que quer dizer isso, limitado pela lei e serve para regulamentar a lei? O decreto de execução, ele não pode falar mais do que a lei e não pode suprimir direitos. Então ele não pode criar direitos ou obrigações e nem pode suprimir direitos e obrigações. Ele tem que regulamentar a aplicação da norma. Esse é o papel dele. Ele tem que criar os detalhamentos para aplicar a norma, que muitas vezes a própria norma não tem essa informação. Então eu não posso entender ou aceitar que um decreto de execução pode ampliar aquilo que está na lei. Não pode. Não pode criar obrigações, nem pode criar direitos. Não pode criar proibições e nem suprimir direitos ou suprimir obrigações. Tá bom? Decretos autônomos. Artigo 84, inciso 6. Isso é fruto da emenda constitucional 32. Decreto autônomo é muito questionado, né? Porque o presidente da República, que já tem o poder de exercer a medida provisória, agora ele pode se utilizar de um decreto autônomo, que ele é ato primário, ele funciona como se fosse uma lei. Então muita gente não gosta do decreto autônomo, porque dá ao presidente da República um poder regulamentar muito grande. Inclusive um poder regulamentar de proibir que o legislativo fale sobre o mesmo assunto que ele se utilizou no decreto regulamentar. Muitos doutrinadores falam que o decreto autônomo é uma cláusula de reserva do executivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém mais pode falar sobre o mesmo assunto se não for o presidente da República pelo decreto autônomo que está previsto no artigo 84, inciso 6 da Constituição da República. É um pouco questionável isso, mas enfim, está valendo e pode cair na sua prova. Decreto autorizado. O que é o decreto autorizado? Esse é um complemento para as leis. É uma bizarrice da doutrina, mas enfim, ele existe. Constitucionalidade questionável no 12, né, duvidosa, mas ele existe. O presidente da República pode se utilizar do tal do decreto autorizado para fazer um complemento de lei. Enfim, a lei é lacunosa, a lei não tem todos os termos, eu posso dar um jeitinho e complementá-la. Isso é um perigo, mas muito utilizado na esfera penal. Normas penais em branco. Para quem já estudou penal sabe o que é isso, né? É a norma penal que precisa de um complemento. E aí aparece o decreto autorizado a dar o complemento. É um ato secundário, tem a constitucionalidade duvidosa, como eu falei, mas o fato é que todos eles fazem parte do poder regulamentar do presidente da República e todos eles estão à disposição. Hoje o presidente pode usar qualquer desses 3 tipos de decreto sem muito sofrimento, sem muita dificuldade. Eles são tolerados pela legislação brasileira. O fato é que 2 deles são muito questionados, o autônomo e o autorizado. O autorizado é o mais questionado. Muita gente diz que isso aqui é inconstitucional, tá bom? Beleza? E agora, acabou, né? Acabou, aulinha tranquila, aulinha rápida, era para fazer só uma passada ali nas atribuições do presidente da República, e agora a gente vai analisar na próxima aula as responsabilidades do presidente da República, na verdade os crimes de responsabilidade do presidente da República. Você já sabe,
Ou não sabe ainda? Mais informações de constitucional tá aqui, ó. Mais administrativo, ou melhor, maisconstitucional.com.br e mais informações de direito administrativo no maisadministrativo.com.br. Siga o Cabeça nas mídias, no Instagram, @RodrigoAbelmonte, ou no Facebook, Rodrigo Abelmonte, ou ainda aqui no Periscope, @RodrigoAbelmonte, sem E no final. Vai lá, curta, compartilhe, assista as lives que a gente faz, as informações que eu publico sobre direito constitucional e direito administrativo e inclusive dicas de concurso. É isso aí, meu amigão. Muito obrigado pela presença, pela paciência, pela firmeza de estar aí, firme e forte nessa altura do constitucional, mas a gente tem muita coisa para ver pela frente ainda. Vamos terminar o executivo, depois a gente vai analisar o judiciário. E ainda assim não terminou todo o assunto, vai ter bastante coisa, tá bom? Meu amigão, vai na fé, forte abraço, fica com Deus, até a próxima aula. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.